Imaginem vocês que eu tenho um líquido extremamente concentrado em um recipiente e ao adicionar um solvente puro, uma água, por exemplo, a gente começa a aumentar o nosso volume e diminuir a nossa concentração, deixando ele aí um pouco mais ralinho. Como que a gente faz para calcular essa concentração? Bom, já desenhei aqui a nossa situaçãozinha problema e na moral, hein, se nada der certo como professor de química, acho que eu vou dar aula de desenho aí, quem sabe? Mas vamos lá. Eu gosto de entender esse cálculo de diluição, supondo que eu estou preparando um café solúvel. Sabe esse café que você mistura com água e já pode tomar? Então vamos supor aqui que eu estou jogando aqui no nosso copo no começo 2 colheres de café. E aí eu completei com um volume baixo, né? Como vocês podem ver aqui no nosso copo, supondo um volume de 50 ml. E aí, vi que ficou muito forte, vi que eu não vou conseguir tomar essa tinta preta aqui, então entrei com mais 150 ml de água para fazer uma diluição. Feito isso, né, o nosso copo aqui no final vai ficar dessa forma. Eu aumentei o volume e a nossa concentração ela diminuiu. Você pode ver que ela ficou até mais ralinha aqui, né? O que dá para a gente determinar aqui no nosso final é que esse volume vai ficar o que a gente tinha no começo, mais o que eu joguei aqui. 50 mais 150. No final vou ter um volume de 200 ml. Essa é a primeira coisa a se entender. Segunda coisa é que, se eu coloquei 2 colheres de café aqui no começo, aqui no final eu vou ter 2 colheres de café também, certo? Até porque eu não coloquei mais café, não tirei. Então, a quantidade de matéria de café que eu tinha aqui é a mesma quantidade de matéria que eu vou ter no final. E na química, a gente chama essa quantidade de matéria de número de mols. Ou seja, quimicamente falando, eu posso dizer que o número de mols que eu tenho no início é a mesma quantidade aqui de número de mols que eu vou ter no final. Certo? E essa grandeza aqui de número de mols, ela aparece lá na aulinha de molaridade, onde fala que a nossa molaridade é igual a número de mols sobre volume. E aí você fala, lascou, apareceu aqui mais um cara que eu nunca ouvi falar nele, mas essa molaridade aqui, ela nada mais é do que uma forma de expressar uma concentração. Então aqui eu vou chamar de concentração para ficar mais didático aí pra gente. Bom, como eu estou trabalhando aqui com o número de mols, eu vou isolar ele aqui nessa fórmula, pegando esse volume que está dividindo, vou jogar lá para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó, número de mols igual concentração vezes volume. E aí, olhando aqui para essa fórmula, né, tratando-se de uma igualdade, é correto eu dizer, né, que o que eu tenho deste lado é igual ao que eu tenho deste lado. Ou seja, número de mols é a mesma coisa que concentração vezes volume. Então aqui no nosso probleminha, eu não estaria contando nenhuma mentira se eu dissesse que a minha concentração vezes volume inicial é igual a minha concentração vezes volume final. Conseguiram acompanhar o raciocínio até aqui? Bom, se você conseguiu acompanhar, você já entendeu toda a parte química dessa história. Agora restou fazer continha. Claro que quando você estiver tratando de um problema como esse, né, não vai vir como colheres de café, até porque não é uma aula de culinária isso aqui, né, gente? Geralmente esse probleminha ele vem com um volume e uma concentração, que ela é expressa por mol por litro. Então vamos supor aqui um valor de 0,8 mol por litro. E aí ele pede uma concentração final, que é o que a gente vai tentar descobrir. E aí trocando aqui esses valores na fórmula que a gente chegou, vai ficar dessa forma. Concentração inicial, 0,8 mol, vezes meu volume inicial, vezes 50. Ah, mas não tem que mudar esse ml para litro? Bom, se tem ml aqui dos dois lados, a gente pode trabalhar dessa forma mesmo. Não tem que fazer conversão nenhuma. Então aqui vai ficar igual concentração final vezes 200. 50 vezes 0,8. Eu gosto de multiplicar como se nem tivesse a vírgula aqui, vai dar 400. E aí eu devolvo essa uma casa decimal. Vai ficar 40. Igual concentração vezes 200. Agora esse cara vai lá para o outro lado, está multiplicando, ele vai dividindo. Ah, então vai ficar 200 dividido por 40? Não, né, pessoal? Se é ele que está indo lá para o outro lado, é por ele que a gente vai dividir.
Agora é só resolver essa divisão aqui, ao estilo ensino básico, né? Montando aqui a continha. Não dá para dividir 40 por 200, então coloquei um 0, e mais um 0 aqui. Agora sim, 400 dividido por 200 dá 2, né? Multiplico aqui, dá 400, subtrai aqui, vai dar 0. Resposta final, concentração igual 0,2 mol por litro. Você vê aqui que quando você entende um conceito, você não precisa usar de decoreba nenhuma, né? A gente consegue chegar numa fórmula e resolver esse tipo de probleminha aqui. E se você me assistiu até aqui, né, e esse vídeo ajudou aí nos seus estudos, dá aquele joinha e bora estudar junto aí, pessoal. Valeu!